Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, reta final para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O que garante o bom desempenho? Preste atenção nas dicas dos nossos convidados. Maria Clara Reis, estudante, Fábio Vidal, professor de Física do QG do Enem e Pense, Roberto Mazei, professor de Química e Juliana Sabatini, psicóloga. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero começar aí com a Maria Clara. Maria Clara, você tem 18 anos, ainda tem um pouquinho de dúvida em relação à carreira que você quer seguir, né? Mas a cobrança, ela é muito cruel, né? Para um jovem da sua idade, nesse momento. Extremamente. Eu acho que a pior parte é provar para os outros que você é capaz. Aí é realmente angustiante. Como é que você vive esses momentos de tensão pré-ENEM? Tentando evitar estresse, tentar não pensar no pior, porque senão bate a ansiedade, e estudando, né? Você vive esse medo e é muito comum, né, chegar nos consultórios, né, doutora Juliana, jovens com esse comportamento, né, de insegurança, tensão. Chega um momento, quanto mais se aproxima da prova, mais tensão vai gerando, porque é essa sensação de, eu vou fracassar, não vou fracassar, o que meus pais vão pensar, o que a família vai pensar, e os professores, e a escola, e os meus amigos, né, porque a gente tem que saber uma coisa, o jovem, e é muito importante para ele o grupo. Ele é competitivo também, né? Ele acaba comparando essas notas, né? Exatamente. E tem, assim, o grupo que ele se relaciona, os outros jovens com que ele se relaciona. A adolescência, ela é marcada principalmente por se aproximar de um grupo, né? Então, a importância desse grupo na vida desse jovem, se a família cobra, se a família não cobra, né? Se ele tem mais tempo de tentar ou não, que momento da vida ele está passando, e várias situações que vão envolver isso, como ela falou ali, do fracassar ou não fracassar, né? Esses jovens chegam até com algum problema em relação à saúde por causa desse momento de tensão? Pode acontecer, porque, por exemplo, se ele passar por um momento de estresse ou ansiedade, isso pode vir a dar alguns sintomas físicos mesmo, como mão suando, taquicardias, coração acelerado, né, que aí no caso é taquicardia, ou insônia. Alguns podem ter insônia também, às vezes levando até a quadros depressivos, né? Hoje, aliás, a ansiedade e a depressão são coisas que estão muito evidentes na sociedade, então esse momento do vestibular, ele gera uma ambiência propícia para isso, né? Roberto, como é que chegam esses jovens na sua sala de aula? Chegam muito ansiosos e, até complementando o que a Juliana falou, o caso de depressão é interessante porque já tem alunos que têm problema de TDAH, por exemplo, né? Déficit de atenção, de hiperatividade. Então, esse aluno, ele fica numa cobrança muito grande. E aí, ali, o que Maria Clara falou e o que a Juliana falou, junta o que ele já traz consigo, né? E todo aquele clima do Enem que envolve o aluno e que ele, então, não sabe, assim, por onde jogar. Sabe? Ele tem um adversário que está em bloco na defesa e ele não sabe por onde atacar. Muitas vezes acontece isso, ele fica muito perdido. E como que ele deve atacar esse adversário? É complicado isso, né? Até porque eu acho que até o professor hoje, com relação ao próprio Enem, tem dificuldade de atacar. O Enem é um exame muito cruel, na minha opinião, né? Prova essa prova de resistência física que eles trazem para o aluno. Um aluno que faz 90 questões num dia, deu uma mudada, mas era sábado e domingo, 90 e 90. Agora está num domingo e no outro domingo, aliviou. As escolas acabam não preparando para o Enem, é isso? Eu acho que muitas escolas não conseguem ainda um preparo perfeito para o Enem, não, né? Sobretudo, Sérgio, falando em escola pública, sabe? Eu acho que a escola pública hoje, ela tem o objetivo de formar um cidadão, uma pessoa que socialmente vai ser viável e inteligente para o universo, né? Porque você sabe, o Enem está aí e daqui a pouco ele pode não estar. Dependendo do governo que está implementando o sistema, o Enem pode simplesmente deixar de existir. Então a escola é preocupada em preparar um cidadão, né? Eu acho que o cidadão, esse não morre. O que morre pode ser essa prova do Enem. Falando de jovens, a gente tem aqui o QG, né, que tem uma aula online, né? Isso facilita muito nesse momento desconstruir essa pressão da sala de aula e poder ter acesso à informação dentro de casa, com uma videoaula? Exatamente. O QG nessa hora, na verdade, qualquer parte online, qualquer aula online que você consiga assistir dentro de casa, dentro do seu ambiente, agrada demais. Isso relaxa mais, deixa você
mais próximo da família, você consegue ter uma autonomia melhor do seu horário. Uma coisa para complementar o que a gente estava conversando anteriormente, por exemplo, é uma forma da gente tentar ajudar o aluno a diminuir um pouco a ansiedade, e principalmente nessa reta final, é que ela falou, né? Você precisa estudar, é verdade, mas você tem que aliar duas coisas ao estudo. Você precisa ter tempo para descansar, isso é muito importante, e você tem que ter tempo também para se divertir. Talvez o tempo da diversão é que o aluno às vezes acha que ele não precisa. Porque como ele fica muito naquela pressão de estudar, ele acha que tem que estudar o tempo inteiro e estudar o tempo todo. Não é bem assim. Você consegue, Maria Clara, estudar e se divertir ou o seu ritmo era muito intenso? Ainda é muito intenso? Olha, eu tento me distrair, mas às vezes é difícil porque você se sente até culpado por não estar estudando. Viu? Exatamente. É a parte mais difícil. É, exatamente. Você acaba se sentindo culpada É. por estar se divertindo. Você, de repente, vai ao cinema e tá pensando assim, pô, tô deixando de estudar. Eu quero para ser um Pior que momento isso, de né, lazer, você fica mais estressado ainda. É, exatamente. E olha só, às vezes você vai, por exemplo, vai entrar o recesso de julho, né? No meio do ano. Aí você fala para o aluno assim, gente, ó, boas férias para vocês. Agora, tentem relaxar. Façam coisas que vocês gostam, pessoal. O aluno fala assim pra você, ah, tá, vou ter que estudar, né, mas aí, como é que eu vou relaxar? Eles ficam muito tensos, muito se tensos. cobram demais. Juliana, aí- isso é muito importante, né? É, Psicologicamente, com a certeza. gente ter Sim. um relaxamento Você para poder ter voltar com bom rotas rendimento. de fuga, né? Ah. É você tá muito centrado numa prova e realmente é aquilo ali, é o momento de fazer a prova. Como ela disse, estudar. Mas se você não cria momentos de lazer, como ele falou, de relaxamento, de fazer alguma coisa que você gosta, a sua energia não vai para outros lugares, fica contida ali, né? E a insegurança, nesse momento de medo em relação ao Enem, acaba atrapalhando a questão cognitiva, na sua opinião? Pode atrapalhar. Não é que necessariamente vai atrapalhar, mas a questão da concentração, né? Como até o professor a gente estava conversando, né? Um aluno, ele pode estar muito bem preparado intelectualmente para uma prova, mas se ele não criar mecanismos de estar relaxado no dia daquela prova, é claro que eu sei que é difícil isso. Ele pode ler uma questão, além da questão já ser densa e difícil, e não entender nada e ficar naquilo ali várias vezes, e você sabe que, como ele mesmo falou, é cruel o tempo, ele tem um tempo para fazer a prova. Só lembrando que são 3 minutos, né, e E alguns 17 segundos, segundos é. para 3 cada minutos. questão. É, isso. São Média 90 de 3, questões. média de 3 minutos. Como que a gente consegue ter uma atenção correta, tendo 3 minutos e 17 segundos para resolver, às vezes, enunciados que têm uma linguagem que não são muito do domínio do jovem? Ou pelo menos da maioria, porque a gente também tem um público mais experiente fazendo Tem, a prova. tem. Mas assim, um jovem que de repente não está tão concentrado, que tem toda essa cobrança. A melhor forma é se preparar bem para o concurso que ele está fazendo. Ou seja, fazer provas anteriores seria a melhor solução para que ele, no momento que ele chegue lá, ele não esteja tão nervoso. Agora, na reta final, ele indo para fazer a prova, a melhor forma dele não estar nervoso é realmente arrumar formas de relaxar. Um esporte, um cinema, um filme, ficar um pouco mais próximo da família, dos amigos, né? A hora de estudo foi o ano inteiro. O ano inteiro você foi batendo, o ano inteiro você foi estudando, sempre num ritmozinho. Agora, quando vai chegando mais próximo da reta final, o ideal é você priorizar cada vez mais a sua parte psicológica, o seu bem-estar. Isso na teoria, né? Na prática, Maria Clara, exatamente. como é que funciona? Na prática você tenta fazer isso, só que você se sente pior ainda porque você tá, sei lá, vai no cinema e você pensa, meu Deus, era pra eu estar estudando, enquanto eu tô aqui tem alguém estudando, então é só estresse. Mas não pode ser assim. Maria Clara, Não você pode. vive uma idade também difícil, né? A gente escolher a profissão aos 18 anos é muito difícil, é uma decisão tensa. Você tem a opção que você quer fazer de medicina, biomedicina e biologia, né? São 3 possibilidades. Você vai fazer a prova e, de acordo com os pontos, você vai poder escolher. O que passa pela sua cabeça num momento como esse? O que você quer da sua vida? Olha, eu tenho plena consciência de que é bem capaz de que eu escolha alguma coisa, eu mude de ideia, porque tenho 18 anos, então eu não me cobro tanto nesse aspecto. Eu estou pensando em entrar para qualquer um dos 3 e ver se me agrada. Isso é muito perigoso, Juliana. Você tem uma tese, né, que você faz mestrado, fala sobre as versões da escolha das profissões em tempos de SISU, né? É muito comum as pessoas chegarem nesse momento e começarem a atirar para diferentes áreas e depois se arrependerem? Isso depende
Eu acho que a resposta sempre depende, né? Sempre. Porque depende do momento que quem está fazendo a prova está passando e quais são as cobranças que a vida e as circunstâncias estão dando para ele. No caso dela, ela já entendeu que, se eu não vier a passar agora, eu posso tentar uma outra opção e mudar de ideia. Eu acho que sempre também essa questão assim, eu posso mudar de ideia? É possível mudar de ideia? Tem problema eu entrar em uma profissão e não gostar e depois sair? E aí vem dessa cobrança. A vida é plural, né? Você Então, pode se identificar com uma a gente tem profissão sempre e que depois pensar descobrir outra. que a escolha profissional, ela também pode mudar junto com a gente. A gente muda o tempo inteiro, né? Perfeito. E aí, acho que esse é o caminho mais ou menos razoável de se pensar assim, é possível mudar. É Fica a possível dica mudar então, de viu, ideia. Maria Clara, da Juliana? Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com um tema sobre Enem. Roberto, o Enem virou o maior vestibular do país, ou seja, ele às vezes foi ficando um pouco mais denso do que as outras versões? Exatamente isso. Ele começou inofensivo, né? O Enem começou, nós até brincávamos com os alunos, que eu falava assim, gente, o Enem é uma prova que não é de física, nem de matemática, Enem de química. Eu brincava assim, né? Verdade. E com o tempo o Enem foi ficando denso, ele foi ficando mais conteudista, mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi criando problemas que são assim, os textos em português que vêm para a questão, diga-se passagem, que são muito longos, né? Eles não são só de português, eles são um texto com a língua portuguesa escrita, mas com implícitos conceitos, por exemplo, da minha ciência química. Então, ele fala assim numa questão, a farinha de linhaça tem óleos essenciais e blá, 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 continua aquele enunciado. Quando ele fala em óleo essencial, o aluno já não tem que ler o óleo essencial simplesmente. Ele tem que pensar que óleo é uma substância apolar, que não é solúvel em água, que é lipossolúvel e é solúvel em gordura. E qual que é a sua dica? A Maria Clara está observando com atenção, ela está até tensa isso é importante, com essa Maria questão. Clara. Como que o aluno deve, o candidato deve se a portar? meta-leitura. O aluno tem que fazer o seguinte, ele tem que pegar qualquer figura que tenha na prova, sabe, Maria Clara? E não ver como uma figura, ver como um texto. Viu uma tirinha, não é uma simples tirinha, é um texto. Viu um gráfico, não é um gráfico, é um texto. O que aquele gráfico está dizendo no eixo do X? O que ele está dizendo no eixo do Y? O que ele correlaciona aqui? O que esse texto que está pseudo representado como gráfico, o que esse texto está dizendo para nós, né? E aí Tem momentos, só um minutinho, desculpa, claro, fica à vontade, Pilão. Tem momentos que às vezes você olhar esse gráfico, esse texto, essa figura antes de ler a questão, vai te ajudar bastante a entender a questão quando você começar a ler. Porque a questão vai começar a falar do gráfico e da figura. Se você ainda não tiver olhado a figura, você não vai conseguir entender muito bem o que a questão está te dizendo, né? Isso aí. Então você tenta ganhar tempo com essa meta-leitura. Você olha a figura, olha o gráfico, dá uma lida, é isso. Aí começa a ler a questão, e aí a figura ela começa... Maria Clara, você já deve ter observado outras questões, né? É muito comum o aluno fazer provas anteriores. Qual foi a sua maior dificuldade? Onde você achou que estava fácil? Onde você achou que estava difícil? Eu acho que a parte mais difícil do Enem é porque as questões não são exatamente de uma matéria só. Você tem que ter um conhecimento geral, e isso às vezes atrapalha muito. Porque não é nem conhecimento geral, conhecimento acadêmico, mas conhecimento de mundo. E nem todo mundo tem isso, né? Aí é bem complicadinho. Você se reconhece naquele enunciado? Ou seja, é uma linguagem parecida com a que você deu no seu ensino médio? Ou não? É um pouco acima do grau? Eu estou acostumada com aquela linguagem, mas eu vejo muita gente que a pior parte do Enem para essas pessoas é entender realmente a linguagem rebuscada. Juliana, qual é a possibilidade ali daquele momento comportamental? O que eu faço quando eu chego numa prova? Assim, vamos começar do início, né? Assim, momentos antes da prova. Como eu devo começar a trabalhar a minha cabeça e como que eu devo me portar durante aquelas várias horas? Eu acredito assim, o aluno tem que estar totalmente consciente que ele está indo fazer uma prova que tem aquela quantidade X de questões e que ele tem um tempo X para fazer. Isso já, tomar essa consciência já te traz assim, qual é a estratégia que eu vou utilizar como os professores estão dando as dicas. A partir do momento que se ele sabe que tem aquele tempo X e aquela estratégia, ele já criou estratégias, é seguir as estratégias, para ele diminuir a tensão dele no meio da prova, né? Assim, ele ir aliviando aquela tensão e entender, isso é uma prova, ela tem essas regras, né?
ela tem esse número de questões e eu tenho um tempo X para fazer. Tomar consciência disso já ajuda para eu ir fazer essa prova. A superar esse medo, estresse, ansiedade. Porque, não sei se ele consegue se isso ele já tudo. tiver com estresse e ansiedade, não sei se ele dá conta disso. Mas se anteriormente a isso, ele tomar um processo de consciência de que eu estou fazendo a prova do Enem que é desse modo e funciona desse jeito. Então, é a essas regras que eu estou me submetendo. Como que eu faço? Quais são as estratégias que meus professores me deram? Sei lá, ler o gráfico primeiro, depois ler as questões. Mas o jovem que chega até você, que já está no nível já de ansiedade múltipla, como que ele, o que você diz para ele? Para quem está assistindo a gente? Normalmente, sabe o que acontece? Eu acho engraçado. O jovem, eu já observei isso. Às vezes ele até passa por um processo de orientação profissional, mas quando chega muito perto da prova, parece que ele se desliga um pouco. Parece que ele não quer falar sobre aquele assunto, sabe? Então, às vezes, por exemplo, eu ponho rodas de conversa para falar sobre estresse, ansiedade, pré-vestibular, pré-ENEM. E parece que eles não querem sentar ali para falar sobre aquilo. Que acho que é aquilo bem que a Maria Clara fala. A gente está tão centrado em passar numa prova, em fazer uma prova, que parece que eu não me permito sentar um pouquinho, relaxar, conversar, falar sobre a minha ansiedade, meu estresse. Eu já observei isso em muitos movimentos de jovens ou de pessoas, que hoje até o público mudou bastante, né? Do pessoal que faz o Enem, até aumentou a idade bastante. Fábio, se as escolas às vezes não preparam bem esse aluno para o Enem, e ele é inevitável, como que entra esse apoio ou essa opção online? Vocês fazem de que forma esse acompanhamento, essa instrução para o jovem? A gente tem diversos cursos com diversos níveis de preparo. A gente tem cursos que a gente chama, por exemplo, cursos do zero. A gente tem lá física do zero, química do zero, em que a gente vem bem do zero mesmo, bem formando a base para ele. E temos os cursos mais avançados diretamente para o Enem ou para as específicas, que alguns vestibulares ainda têm específicas, além do Enem. Mas são aulas mais curtas, são aulas mais densas? Nossas aulas são geralmente de 1 hora, podem ser 3 blocos de 20 minutos ou 2 blocos de 30, mas são aulas com conteúdo e exercícios. Como o próprio Roberto estava falando, Mazei, né? Chamar de Roberto é engraçado, né? O próprio Mazei estava falando, nós precisamos preparar o nosso aluno cada vez com um conteúdo maior, porque a prova pede isso. Antes o Enem, ele era uma prova que você lia, interpretava e respondia. Não era nem de matemática, nem de física e nem de química. Você simplesmente olhava, interpretava, respondia. Hoje não, hoje você precisa do conteúdo, precisa do conceito. Então a gente tem blocos que servem tanto para o conteúdo, blocos que servem para exercícios. Essa parte que a gente estava falando para o aluno tentar dar uma preparada quando chegar mais próximo do Enem, ele precisa estar sempre dormindo um pouco mais cedo. Desde a primeira semana anterior ao Enem, seria ideal que ele já começasse a dormir sempre mais cedo, começasse a se alimentar bem, começasse a se divertir, passear. No dia da prova, se ele puder levar uma garrafinha de água, um biscoitinho, um chocolate, uma bala, isso também ajuda bastante na hora da prova a passar. Eu acho que isso vai sempre dando um gás a mais. Nesse período de contagem regressiva, tem os chamados aulões, né, Roberto? Sim. Isso acaba também preparando o aluno, dando uma relaxada para poder ele ter um pouquinho mais de atenção? Eu acho importantíssimo. E o aulão, ele é bacana porque, em geral, quando você faz um aulão, você coloca o conteúdo inserido, mas você também coloca ali um pouco assim do relax, sabe? Assim, vamos animar o aluno, vamos, sei lá, alguns cursos fazem então até músicas, outros fazem. Você tem alguma de química já para ajudar a Maria? Não? Eu tenho, vou ajudar a Maria Clara. Eu tenho dancinha, né? Mas aí canta muito, mas aí dança, bate palma. Porque nesse momento você tem que relaxar, né, Vidal, o aluno. Porque assim, gente, é muito importante, a gente está em cadeia nacional, na rede, na internet. Nós, professores de Vidal, também, assim que saiu o Enem no domingo, nós nos encontramos para avaliarmos a prova. E muitas vezes, eu sou de química, ele é de física, e a gente não sabe se aquela questão que nós estamos olhando, se ela é de química, física ou biologia. Mas, Sérgio, eu estou te falando de um professor que está envolvido com isso desde 89. Aí você imagina a Maria Clara com 18 anos ter essa maturidade. É o que ela falou, é uma questão de conteúdos gerais, de conhecimento de vida, de acúmulos, né? de informações que de repente o aluno não tem ainda. Maria Clara, não fica tensa, vai dar certo. Mas como é que você está se preparando para esse momento? Eu estou tentando fazer exatamente o que ele disse, de conciliar o estudo com um momento para relaxar.
para realmente não pensar em estudo, não pensar no Enem, não pensar, vou fracassar, não vou, para não enlouquecer, né? E você acredita que tudo que você teve de preparação é suficiente? Olhando as questões do Enem, você se sente segura? Lógico que dá sempre um certo medo, mas você, nessa reta final, você está olhando para algumas questões anteriores e elas equivalem a todo esse período desses últimos anos? Sim e não. Tem, tipo, muitas questões, acho que isso no geral, não só eu, você vê que está dentro do conteúdo que você deu no curso, mas o Enem é meio imprevisível. Então, independente do quão bom o aluno é, sempre vai ter uma questão ou outra que ele vai ter dificuldade. Nesse momento de dificuldade, eu estou de frente para a prova, Juliana. Eu fui no seu consultório, sou jovem, estou lá conversando com você diariamente. Mas eu cheguei, olhei e dá aquele famoso branco, aqueles primeiros minutos de pânico geral. Uhum. Eu olhei uma questão, não me identifiquei, olhei outra também não. Como que eu devo proceder? Pede para ir no banheiro, bebe uma água, para tirar a atenção daquilo ali. Você sair da situação, de repente pede para ir no banheiro, lava o rosto, volta, porque se você está centrado naquilo, a tendência é que você continue ali centrado e pode ir aumentando a ansiedade. Então, saia da situação um pouco, de alguma forma, seja comendo chocolate, seja bebendo uma água, e vá para aquela matéria que você mais goste de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de literatura, essa área que me atrai mais. Isso renova um pouco a emoção? Porque você muda o seu foco um pouco, você tira a atenção da tensão e muda para outra coisa, e aí depois dá tempo você volta mais confiante. De respirar, de mudar a atenção para outra coisa e renovar a atenção Aí depois, quando você volta para aquela situação, de repente você já até resolveu a questão mentalmente. Fábio, é assim que você dá essa dica para o aluno? Sim, eu acho que ela tocou exatamente no ponto principal, né? Você tentar tirar o foco daquele nervosismo. E aí você procurar realmente aquilo que você tem mais facilidade, que te dá mais gosto naquele momento, vai deixar você quebrar aquele ritmo inicial, né? Isso é muito importante. A véspera da prova é um momento também de adrenalina, né, Roberto? Máxima. Não adianta virar à noite, não adianta achar que vai aprender o conteúdo nas últimas horas. Exatamente. Não aprender o ano inteiro, o aluno tem que pensar assim, se eu não aprendi o ano inteiro, agora eu não vou aprender mais tudo. Então o que eu tenho que fazer é pelo menos olhar uns tópicos nodais, os principais tópicos, e me manter calmo, sadio, como todo mundo está falando nessa mesa, né? Porque a respiração leva oxigênio para o cérebro. E com isso ela facilita o raciocínio, né? A reação de combustão de glicose precisa de oxigênio. É a sua aula, né? É minha aula. Então ele precisa manter isso saudável dentro de si. Perfeito. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos já. O bloco do Rio TV Debate sobre o Enem. Maria Clara, você está no momento da prova. Você já aprendeu algumas estratégias para fugir desse nervosismo, né? O que você vai colocar em prática? Provavelmente quando der aquele branco inicial, o que me aconselharam a fazer, né? Respirar, como já disseram. E também uma dica que eu achei interessante é contar em ordem decrescente na sua cabeça, porque aí seu cérebro se concentra naquilo e para de pensar no nervosismo. Roberto, qual que é o foco nessas últimas aulas? Olha, eu acho assim, o Vidal já falou isso, né? Refazer as provas antigas. Eu acho que o fundamental, isso, Maria Clara, até queria que você pensasse, é assim, você já fez muitos exercícios ao longo do ano. É pensar assim, quer ver, essa prova que teoricamente você vai fazer nesses 2 domingos, o ano que vem ela vai ser uma lista de exercícios para o Roberto, para o Vidal em sala de aula. Ou seja, esses exercícios que nós fizemos com vocês esse ano passado tinha alguém nervoso pensando, vou fazer a prova. Eles agora viraram exercício. Então, o que você vai fazer lá no domingo e no outro é nada mais do que uma nova lista de exercícios, né? Ano que vem vira exercício, vai ser isso. Agora, Juliana, o Roberto falou num ponto interessante para a gente analisar. São 2 momentos, né? A prova é dividida. Sim. Quem foi mal no primeiro momento pode desistir ou piorar o desempenho no segundo? E como que deve ser essa relação comportamental aí? Depende do manejo, né? Por exemplo, quem estuda sozinho pode ter ver isso de uma forma diferente. Quem estuda junto com alguém ou quem está acompanhado vê de uma outra forma. Depende de quem está naquele momento. Mas realmente a gente observa um movimento assim,
fui mal nesse domingo, ou também a impressão da pessoa que ela foi mal, às vezes ela nem foi, né? Mas não e deve aí, se abater para poder não, ir assim, equilibrado até para porque, o como segundo. o professor falou aqui, eu estou fazendo exercícios que eu já fiz várias vezes. É difícil, porque o momento é de muita pressão. E Juliana, então, também assim, é como se fosse um campeonato. exatamente. Então teve um jogo, você ganhou, que bom, mantenha-se tranquilo, porque tem mais um jogo. Perdeu, que pena, Faz mas parte, mantenha-se faz tranquilo, parte. porque tem mais um Ainda jogo. pode recuperar. E que nem todo time que é campeão ganhou todos os jogos. Perfeito. O aluno tem que pensar nisso, isso é fundamental para ele, né? Fábio, o que garantir? Como é que a gente garante esse bom desempenho? A melhor forma, mais uma vez, repetindo, provas anteriores. É a melhor forma de você garantir o bom desempenho. E lá, no momento, no calor do momento, tentar se manter calmo, como o Roberto falou. Por quê? Por que essa calma é muito importante? Por que a calma é muito importante? Porque a lista de exercícios que está lá, ela é uma lista igual a que estava no ano anterior, que você já estudou. Então, às vezes você está lendo, sente dificuldade na hora, mas você precisa ter a meta-leitura, você precisa entender que às vezes falar de um óleo é já estar dando algumas características. Mencionar um cientista já é estar falando alguma coisa. Os textos da redação, eles já te dão muita base para você ter criação de argumentos para você escrever. Então, se você se mantiver calmo, naturalmente, aquilo que você se preparou vai sair. Voltando aí a uma questão conceitual, o Enem foi criado para dar uma equalizada em relação ao ensino nacional, né? Ele conseguiu isso ou não, Roberto? Isso é, inclusive, uma das críticas que eu tenho ao Enem. Eu acho que a ideia é muito boa. Você pegar uma prova que todo brasileiro que pensa em entrar na universidade vai fazer igual, bacana. Se todo o nosso país tivesse homogeneidade de ensino, isso não acontece. Eu não posso pensar num aluno que tem aula um ribeirinho, que tem aula numa escola, que não tem estrutura, que não tem laboratório, comparado a um aluno de um colégio, e eu vou citar o Colégio Pedro II, aqui onde eu dou aula, em que nós temos uma estrutura com laboratórios funcionando, enfim. Então eu acho assim, seria bacana, um telhado bacana, se nós tivéssemos pilares e suporte da casa para ter uma casa bem construída, né? Do momento que você não tem isso, você só está fazendo, dar um acabamento em cima de uma coisa que está muito mal feita por baixo, né? Então eu acho que ele não conseguiu, não. Eu acho que era uma boa ideia no início, mas precisa ser muito melhorada para isso, né? Maria Clara, você já conseguiu traçar o seu planejamento nesses últimos dias? Planejamento para a prova em si? Justamente. Olha, é mais ou menos o que todos vocês disseram, foi o que me disseram no curso, no colégio, de fazer essas dicas para não ficar nervoso quando der branco e começar a fazer pela parte que você tem mais facilidade. E você vai focar o seu estudo agora nessa contagem regressiva pelo que você tem mais dificuldade ou pelo que você tem mais facilidade? Não, o estudo agora, eu estou estudando só o que eu tenho dificuldade. O que, por exemplo? Matemática. E você acredita que isso pode ser um ponto? Você precisa fazer, em média, uns 800 pontos para a medicina, não é isso? Cerca de 800, é isso? Um pouco mais. Um pouco mais? Um pouco mais, 810. O que significa isso, para a gente traduzir para o público? Precisa ter uma nota de redação acima de 900. Isso é difícil? Não é tão simples. Isso elimina bastante gente. Bastante. E precisa ter uma quantidade de acertos entre 60% e 65% da prova, até 70%. Depende muito do TRI. Não faz muita diferença você saber quantas questões você acertou. Às vezes nós temos candidatos que acertam a mesma quantidade, mas têm notas diferentes. Existe a questão da equivalência por dificuldade, médio. Muita Como coisa. é que é isso na prática, Roberto? Explica pra gente. Isso assim, eu acho até meio... bem complexo. É muito complexo. É um muito complexo. estudo matemático bem complexo, mas ele meio que faz assim, se você acertou uma questão difícil sobre um assunto, mas errou uma fácil... Você está chutando. Ele meio que supõe assim, você chutou, então ele faz um cálculo matemático em que eu e, de repente, a Maria Clara vamos ter notas diferentes com o mesmo número de acertos. Tem um exemplo que a gente sempre cita em sala de aula. Se nós tivermos dois alunos que tiverem 20 acertos, um deles acertou 20 seguidas e o outro acertou 20 espaçadas. Ele acertou duas, depois errou um monte, acertou mais, depois errou um monte. Esse que acertou as 20 seguidas tem nota mais alta do que aquele que acertou as 20 espaçadas. Porque o computador, ele parte do princípio que aquele que acertou espaçado chutou muito. Então ele não teve consistência na prova, não teve um bom preparo.
TRI acaba sendo dessa forma. E ajuda muito. Se você tiver um aluno lá, Ribeirinho da Amazônia, que tira a mesma pontuação de alguém aqui do eixo Rio-São Paulo, o Ribeirinho da Amazônia tem mais nota. Então eu acho que nesse aspecto o Enem ele pontua positivamente. Mas foi como o Roberto falou, né? Ele tá botando um telhado bonito, mas a base não tá legal, né? A gente precisa de uma base, a gente precisa de um bom ensino, a gente precisa investir bastante no ensino público, a gente precisa dar acesso. E eu acho que o futuro é o online. Com o online a gente consegue acessar pequenos pontos que às vezes não tem condição de ir a uma escola ou de ter uma aula de física, química, biologia. Nós trabalhamos num curso online que a gente consegue atingir pessoas que nunca tiveram uma aula de física ou de química, nunca tiveram contato com a ciência. Isso é uma coisa muito boa. Chegamos ao final desse encontro e a gente precisa das conclusões finais. Juliana, começando por você. Qual a sua dica final para o aluno? A dica final é saber que tipo de prova você está fazendo, ir consciente disso, o tempo que você tem e procurar relaxar, principalmente na semana da prova. E principalmente entender que a escolha, ela é uma possibilidade, ela não é definitiva, né? Assim, eu vou escolher naquele momento da minha vida, com as circunstâncias que eu tenho, mas que eu posso mudar de ideia. Maria Clara, ouvindo todas essas dicas, quase que um aulão, qual que é a sua conclusão? Acho que ficar calmo nessa semana, descansar e principalmente tenha em mente que nota no Enem não faz ninguém melhor ou pior que o outro. Muito bom, Maria Clara. Roberto. Acabou de falar tudo, né? Eu acho que é exatamente isso e que é meio feio falar isso, mas assim, gente, tem que ler com consciência. A gente tem que ler e saber o que está lendo, entender. Se você fizer isso, às vezes você sabe menos a matéria do que um cara que estudou a beça, mas você consegue ir melhor que ele, manter a lucidez, se manter lúcido. Eu estou aqui, eu estou consciente, eu estou entendendo esse texto. E não assim, volátil, sabe? Aquilo assim, você está aéreo, etéreo, diríamos assim, né? E a questão correndo pelo fundo, cheia de informação no texto, que você não está prestando atenção. Fábio, sua dica final. Bom, leve uma garrafinha de água, um chocolate, porque olha, um chocolate com uma água gelada é a melhor coisa que existe depois de 2, 3 horas de prova, para você levantar o seu astral e continuar com uma boa prova. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Boa sorte, Maria Clara. Obrigada. Boa sorte. Torceremos. Torceremos. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.